Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com vocês hoje. Se você quiser já abrir a sua Bíblia e deixar aberto no livro de Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso 33. Certo homem, ele gastou a sua vida inteira construindo uma casa. O propósito da sua vida era construir uma grande casa. Então ele contratou os melhores arquitetos, os melhores pedreiros, a fim de construir a casa dos seus sonhos. Ele encontrou o propósito da sua vida. Ele falou: eu vou construir a casa dos meus sonhos. Desde a sua infância, o sonho dele era ter uma grande casa. E ele dedicou a sua vida, trabalhou bastante, começou a construir essa casa, começou a construir a sua família na grande expectativa de desfrutar dessa casa. E então, quando essa casa está pronta, ele está desfrutando da sua casa, que diante de tanto sacrifício que ele teve que fazer para conquistá-la, ele estava num certo dia descansando, olhando para a vista da sua casa. E no fundo dessa propriedade havia um lago. Então ele começa a ouvir gritos das pessoas falando que moravam ali, da sua família, dizendo que a filha dele mais nova havia caído no lago. E aí, esse homem, ele fica desesperado e ele precisa ir salvar a sua filha. E aí ele tem duas decisões. Para chegar até o lago existe uma estufa de vidro caríssimo. Uma estufa de vidro em que ele gastou muito dinheiro e foram milhares e milhares de libras, por exemplo, que é a nossa realidade. E ele tinha duas decisões. Ou ele dava uma grande volta para chegar ao lago e salvar a sua filha, ou ele ultrapassava essa estufa de vidro sem pensar no que ele gastou para resgatar a sua filha. E sem pensar, esse homem, ele pega e ele quebra essa estufa de vidro, ele vai com tudo para cima dela e ele vai desesperado para salvar a filha dele. E neste exato momento em que ele pega a filha dele e ela está segura em seus braços, as pessoas começam a dizer: que desperdício. Ele olha para aquela estufa de vidro quebrada e ele pensa os milhares de libras que ele gastou naquele lugar, mas ao mesmo tempo ele olha para a sua filha em seus braços e ele fala: valeu a pena. Valeu a pena ou não valeu a pena? E o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é: por que esse desperdício? Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: por que esse desperdício? Por que esse desperdício? Por que ele não deu a volta? Por que ele quebrou aquela estufa de vidro que valia tanto dinheiro, sendo que ele poderia dar a volta? Só que ele entendeu que existia no lago algo muito mais importante do que aquela coluna de vidro, que aquela estufa de vidro. Ele entendeu que para ele salvar aquilo que mais importava para ele, era necessário ele perder algo de grande valor. E a pergunta que eu tenho para nós nessa manhã é: por que esse desperdício? Eu queria falar um pouco sobre o poder de uma entrega. Lucas capítulo de número 14, a partir do verso 33, se você não tem, eu creio que vai passar na tela. Diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Repita comigo: tudo. Repita de novo: tudo. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O Espírito Santo tem falado muito comigo através dessa palavra, porque se a gente for ver os contextos bíblicos em que Jesus ele termina os seus sermões, a maioria deles ou é curando o enfermo, ou é a multidão se alegrando com os milagres que Jesus havia realizado. A maioria das mensagens de Jesus finalizavam com ele falando que a graça acompanhe vocês. A maioria dos sermões de Jesus, ele termina abençoando e curando os enfermos, libertando os cativos. Mas nesse exato momento das Escrituras, Jesus ele termina o sermão, e eu arrisco dizer que um dos sermões mais difíceis de Jesus para aqueles que estão ouvindo as mensagens de Jesus, porque Jesus ele está falando nada mais do que: olha, se você não abandonar tudo, você não pode ser meu discípulo. Se você não estiver disposto a largar todas as coisas para me seguir, você não está qualificado para ser
aquele que vai andar perto de mim. E alguns chegaram para Jesus e falaram, mas espera aí, deixa eu ir lá sepultar meu pai. Deixa eu lá sepultar a minha família. E Jesus fala, olha, se isso para você é prioridade, você não é digno de mim. E a palavra, acho que eu acredito que é uma das palavras mais duras de Jesus, porque ele está falando, olha, é tudo. É sem reservas, não é pela metade. É literalmente você entregar tudo o que você possui para que você possa de fato a seguir Jesus. Billy Graham tem uma frase muito linda e eu gosto muito dela, que ele fala que a salvação ela é instantânea, mas o discipulado custa tudo. Você não precisa fazer nada para você ser salvo. Ou melhor, a única coisa que você precisa fazer é confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nada mais. E graças à obra da cruz, o seu nome vai ser escrito no livro da vida e você vai ir para a vida eterna. Quantos podem dizer amém por isso? Eu quero declarar de novo, você vai para a vida eterna. A salvação, você não precisa fazer nada. A salvação ela é um presente gratuito de Deus. Você não precisa se esforçar para adquirir a salvação. A salvação foi vencida na cruz, você recebeu ela de graça, é o maior presente que nós temos, que é desfrutar da vida eterna com Cristo Jesus. E aí a Bíblia vai dizer, em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. João 17 se trata de uma oração sacerdotal de Jesus, em que ele está clamando, não somente pelos seus discípulos que estavam com ele, mas por aqueles que ainda iriam vir a crer em Jesus. E aí Jesus ele fala, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ele está orando ao Pai, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo quem enviaste. Sabe, o dom da salvação é nós entendermos que nós precisamos conhecer a Deus. O dom da salvação é eu entender que eu recebi de graça e agora eu vou buscar conhecer esse Deus que me deu essa salvação. Amém? Então, o mundo muitas vezes vai olhar para os cristãos, principalmente para aqueles cristãos que são radicais, aqueles que priorizam o tempo com Deus, aqueles que priorizam a vida em santidade, aqueles que priorizam caminhar com Jesus. O mundo vai olhar para essas pessoas e muitas vezes vai dizer, que desperdício. Por que tanto tempo na igreja? Você tem um futuro lindo pela frente. Gente, eu já ouvi isso de familiares meus, de pessoas que falaram, olha, você não acha que você dedica muito seu tempo para a igreja? Quando eu ainda estava lá em Florianópolis. Eu já deixei de participar de coisas de família porque eu tinha compromisso com a igreja e muitas pessoas me questionavam, você não acha que isso é demais? E sabe, a realidade é que até aqueles crentes que não são tão fervorosos, aqueles crentes que até vêm à igreja, até participam do culto no domingo, até esses às vezes nos questionam, por que tanto? Para que tanto? Para que esse excesso? E sabe, eu não estou dizendo para você aqui que você precisa ser esse tipo de pessoa, porque na verdade quando Jesus diz, olha, você precisa abandonar tudo, Ele não está dizendo sobre você literalmente não ter nada, mas você tirar essas coisas do trono do seu coração. Porque, irmão, se a gente parar para pensar, existem coisas que no nosso coração se tornam idolatria, porque a gente tem dificuldade de entregar para Jesus. E entregar para Jesus não é literalmente não ter nada, mas é entender que Ele é meu tudo e aí eu tenho as coisas. Amém? Existem muitas pessoas que vão chegar para você e vão perguntar, por que isso? Por que você não pode ir numa festa? Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode ouvir isso? Por que você não pode fazer aquilo? Por que esse desperdício? Sabe, só que quando nós entendemos o valor da entrega de Jesus, aquilo que eu faço por Ele, não é nada comparado àquilo que Ele fez por mim. Amém? Jesus ele foi muito firme, ele falou, olha, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Você lembra, lá em João capítulo de número 12, quando Jesus ele vai para Betânia, e chegando em Betânia, ele vai ir à casa de Maria, de Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado. Você lembra que quando ele chega lá, Maria, ela pega um perfume caro, e que custava, na teologia, eles dizem que custava 1 ano de trabalho.
E aí Maria, ela pega esse perfume caro, que era algo custoso para ela, algo que foi difícil de conquistar. Ela pega esse perfume e aí a Bíblia fala que ela deposita, ou melhor, ela derrama aos pés de Jesus e ela começa a enxugar com os seus cabelos. Olha lá, vamos ler, obrigado. A mídia hoje está me ajudando a pregar, aleluia. Uma salva de palmas para a mídia, glória a Deus, aleluia. Então Maria, tomando uma líbria de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Pode passar. Então um dos seus discípulos, olha só, quem? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, olha só, por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Uau, pode passar. Ora, ele disse, isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai para o dia da minha sepultura. Guardou isto. Gente, acho que isso é muito a nossa realidade. Porque a gente olha para aquele, sabe, deixa eu te falar algo, se a devoção do próximo te incomoda, é porque a sua devoção já morreu faz tempo. Se a entrega do outro te incomoda, é porque talvez você não esteja entregando nada. Você lembra de Ananias e Safira? Eu já vou voltar para esse texto, mas você lembra de Ananias e Safira quando eles entregam tudo, aparentemente, e eles morrem? Só que antes de Ananias e Safira eles entregarem aparentemente tudo, a Bíblia fala que Barnabé entregou tudo. Sabe, se a devoção do próximo, se o estilo de vida do próximo nos incomoda, comece a avaliar o seu estilo de vida com Deus. Sabe, irmãos, o que acontece aqui nesse exato momento em que Maria derrama o perfume caro, Judas olha para aquilo e ele fala, por que esse desperdício? Aí voltando para a história que eu introduzi a mensagem, por que esse desperdício? Por que ele não deu a volta? Mas ele entendeu que a filha dele valia muito mais do que os anos de trabalho que ele havia trabalhado para conquistar aquela casa, aquela estufa de vidro. Sabe, a Maria entendeu que Jesus ele era muito maior do que o ano de trabalho que ela tinha conquistado aquele perfume. Sabe, nós entendemos que Jesus ele é suficiente em todas as coisas, nós declaramos isso muitas vezes, que Jesus é suficiente em todas as coisas, mas deixa eu me perguntar uma coisa para a gente aqui, será que realmente Jesus é suficiente para nós? Amém? O espírito que critica a sua entrega hoje é o mesmo espírito de Judas, que tenta colocar preço naquilo que é eterno. Maria entendeu que Jesus na casa dela valia muito mais do que aquilo que ela possuía. Sabe, estar nesse lugar é difícil. O mundo sempre chamará de desperdício aquilo que os céus chama de entrega. Deixa eu te falar algo, a Bíblia diz em Apocalipse que chegará um dia em que nós estaremos diante de Deus e Ele nos dará uma coroa. E essa coroa que Ele nos der, a Bíblia fala que então nós lançaremos aos seus pés, porque nós vamos olhar para Jesus e vamos dizer, o Senhor é digno. Sabe, irmãos, eu falei nos jovens quarta-feira essa mensagem, e eu disse, não faz sentido nós queremos ir para a eternidade com Jesus. Nós queremos ir passar a eternidade com Deus, se a gente não tem vida com Deus aqui na terra. Se a gente não está disposto a sacrificar o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa falsa humildade para ter vida com Deus. Amém? Glória a Deus. O discípulo entende que nada é mais valioso que Jesus. Sabe, você não vai chegar um dia e você vai acordar e você vai levantar e você vai dizer, nossa, eu estou me sentindo mais salvo do que ontem. Você não vai acordar um dia, vai chegar na igreja e vai dizer, olha, eu estou mais salvo do que ontem. Você não vai almoçar e fazer as suas coisas do dia a dia se sentindo mais salvo, porque salvo é a sua realidade. A salvação não muda. Você é salvo pela graça de Jesus, isso é dom de Deus. Agora,
Deixa eu lhe falar algo, a santificação, ela é diferente da salvação. Porque salvação é dom gratuito de Deus e nós recebemos e então somos salvos, o nosso nome está escrito no livro da vida. A salvação é instantânea, você não fica mais salvo. Agora a santificação é um processo diário. E qual que é o combustível da santificação? A renúncia. Toda vez que eu renuncio a algo que eu sei que me afasta de Jesus, ou que rouba o meu coração de estar no lugar certo, eu estou buscando a santificação. Salvação? Não, eu não vou me sentir mais salvo do que ontem, mas eu posso me sentir mais puro do que ontem. Porque a Bíblia diz em Salmos que quem subirá ao monte santo do Senhor? Os de mãos limpas e coração puro. E somente esses verão a Deus. Eu gosto muito de dizer que Deus ele não tem filhos prediletos. Deus ele não olha do céu e ele fala assim, uau, como eu amo mais a Kátia do que os outros. Uau, como eu amo mais a Monique do que os outros. Não, Deus não faz isso. O amor de Deus para com todos é da mesma forma. Deus não muda, Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, o nosso amor para com Deus, ele muda. Porque sempre vai existir alguém que se entrega mais, que se doa mais, que faz mais. E esses filhos vão provar de uma bondade maior de Deus, de uma graça maior. Não porque Deus ele faz acepção de pessoas, mas porque Deus ele quer ser procurado, ele quer ser achado. E quanto mais nós buscamos, mais nós experimentamos. Quanto mais fascínio que eu tenho por Deus, quanto mais desejo eu tenho por Deus, mais da glória dele eu vou provar. Então, quando nós entendemos que a presença de Jesus, ela é suficiente, ela é melhor do que a vida. A Bíblia fala que o amor de Deus, ele é melhor do que a vida. Irmãos, por mais longo que pareça a sua jornada na terra, ela é 1/1000 daquilo que você vai viver na eternidade. Sabe, deixa eu te falar algo, a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 1, versículo 4, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Olha a mídia, glória a Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elegeu nele. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus pôs no homem o anseio pela eternidade dentro do coração do homem. Ei, deixa eu te falar algo. Você não é daqui. Você foi projetado, sabe, para estar na terra, mas não, você não é da terra, você é do céu. Essa é a sua cultura. Então, o propósito de Jesus, quando Ele salva você, quando Ele resgata você, quando Ele tira você do lamaçal do pecado, daquela vida que outrora vivíamos longe, Ele não morreu apenas, Ele não te salvou apenas para você ir ao céu. Não. Se o propósito de Jesus para que nós fôssemos ao céu, no momento em que nós fôssemos salvos, por que Ele não nos mata na hora e a gente já vai logo? Por quê? Por que quando nós aceitamos Jesus, a gente já não vai para a eternidade? Porque existe um processo de santificação, meu irmão. A salvação você recebeu de graça, agora eu vou buscar a estatura do varão e da varoa perfeita. E a gente sabe que isso só vai acontecer no dia em que nosso Senhor voltar. Mas enquanto Ele não volta, eu vou buscar santidade e viver uma vida de retidão diante do meu Deus, me desviando do pecado, me limpando do pecado, tirando aquilo que me amarra, do pecado que tenta me puxar, sabe, olhando com os olhos fixos para o autor e consumador da fé, o Jesus Cristo que nós professamos. Amém? Então, santificação, ela é um processo diário, e renunciar tudo não significa jogar seus bens fora. Não saia daqui mandando mensagem para o pastor Fábio dizendo, o Lucas disse que eu tenho que renunciar tudo e largar tudo. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Renunciar tudo não significa jogar seus bens fora, mas tirá-los do trono do seu coração. Vamos entrar numa polêmica aqui? Fala assim, vamos lá, sim. Vocês não estão querendo, fala assim, em nome de Jesus. Sabe, o problema não é ter dinheiro, irmão. E falar de dinheiro machuca, dói. Algumas pessoas se incomodam, mas o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você.
Sabe, tem muitas pessoas que não têm dinheiro, mas o dinheiro tem elas. E aí é difícil mesmo dar dízimo. É difícil mesmo ofertar, porque o dinheiro me tem a tal ponto que eu não consigo ser generoso. O dinheiro não estraga ninguém. O dinheiro, ele só revela quem a gente já é. É difícil, mas nós precisamos entender que quando nós temos Jesus como o nosso tudo, Ah, Lucas, mas é difícil eu entregar. Tudo bem, Deus sabe a sua necessidade. Você lembra daquela mulher que tinha apenas uma moedinha, era o que ela podia entregar, mas ela entregou e ela deu maior do que todos que tinham dado mais. Não é sobre quanto você dá, é sobre está sobre o seu coração, sobre quem tem o domínio do seu coração. A Bíblia fala que você não pode amar dois senhores. Você não pode amar Mamon e amar o Senhor. Ou é um ou é outro. E desculpe, irmãos, nós estamos numa ilha em que muitas pessoas vêm para cá para ganhar dinheiro. Mas nós precisamos entender que se você está aqui nesse lugar, sentado nessa cadeira, você tem um propósito eterno. Não adianta você acumular tesouros nessa terra. Vai chegar um momento em que você vai estar diante de Deus e tudo que ficou para a terra vai ficar para trás. E o que importa é a sua vida com Deus. Sabe, eu não quero chegar diante de Deus e mostrar as minhas riquezas. Eu não quero chegar diante de Deus e mostrar aquilo que eu conquistei na terra. Eu quero chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu fui fiel. Eu combati um bom combate. Eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Eu finalizei. Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Quem descobriu que Jesus é o maior tesouro, a partir desse dia, você entende que a sua casa, o seu carro, a sua roupa, os seus filhos, eles não são seus. Eles são apenas emprestados para você usar. E o que Deus pedir, você entrega de volta. A ótica do reino, ela é totalmente diferente da ótica da terra. Na ótica do reino, a calculadora não funciona, sabia? Na ótica do reino, você vai pegar uma calculadora e você vai botar 1 mais 1, não vai dar 2, vai dar 1000. Na ótica do reino, as coisas mudam. E nós precisamos entender que nós precisamos elevar o nosso nível de entendimento em relação às coisas espirituais. Se nós lemos a Bíblia para nosso benefício próprio, muitas vezes o nosso nível de entendimento ainda está, na terra. E nós precisamos olhar para as Escrituras e entender: opa, Deus quer elevar o nível. É em relação às coisas espirituais. E quando você entende e você olha de forma espiritual, você vai começar a perceber que tudo vale a pena. Eu acordei hoje de manhã com uma canção no meu coração. E tem muito a ver com essa mensagem, que diz assim, talvez alguns irmãos aqui vão conhecer, ela é da harpa, eu não sabia, mas é da harpa. É uma música que diz assim, ó: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixa. Glória a Deus, eu canto bem. Quem volta para mim entrar para o louvor aqui? Amém? Aí, ó, pastora Isabela. Já vou mandar mensagem para a pastora Wanda para entrar para o louvor. Irmãos, tudo entregarei. O Senhor vale mais. A presença de Jesus vale mais. Amém? O que parece perda para os homens é ganho diante de Deus. O mundo olhou para os discípulos e questionou o desperdício. Pedro deixou os barcos, Mateus deixou a colheitaria de impostos. Paulo abandonou o prestígio acadêmico e religioso. Mas no final da vida desses homens, nenhum deles considerou isso como perda, mas como ganho. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus de que ele teria um filho em sua velhice. E para resumir a história por causa do tempo, a Bíblia fala que ele recebe esse filho. E aí certo dia Deus chega para Abraão e fala: ó, Abraão, pega o seu filhinho aí que você tanto ama e entrega ele para mim. Uau! Irmãos, a gente está falando de uma entrega difícil. Imagina você mãe, você pai, Deus chega para você, Jefferson, que nem ganhou ainda. Fala: Jefferson, me dá o seu filhinho. Sacrifica ele para mim. É difícil. O filho da promessa, o filho que ele havia ganhado em sua velhice. Aí a Bíblia fala que Abraão, ele não questionou a voz de Deus. Abraão não chegou e falou assim: peraí, Deus, vamos conversar aqui. Você me deu, agora você quer de volta? Como é que é esse negócio aí? Não.
Abraão, ele não questiona. Abraão, ele simplesmente pega o menino. E a Bíblia fala que ele caminha durante 3 dias até o monte em que ele precisava sacrificar, o Monte Moriá. O monte do sacrifício. E quando ele chega no monte, ele está pronto para sacrificar o menino. Então Deus fala: ei, Abraão, não toque no rapaz. Eu já precisava saber se a sua fé ia até esse momento, e foi. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que aquilo que nós possuímos, Deus nos deu, e a gente só tem que apenas devolver a Ele. Sabe, se você considera a sua vida tão importante a tal ponto de não se entregar totalmente, querido, talvez você precisa reavaliar um novo encontro com Jesus. Eu recebi uma pergunta de um dos nossos jovens há umas 2 semanas atrás, e eu queria compartilhar com você aqui. Me perguntou assim: Deus não fica aborrecido de ficar 24 horas ouvindo santo, santo, santo? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 4 que João, ele é levado em uma visão para o trono de Deus, e quando ele chega, quando ele ouve essa visão, os anciões, os anjos estão 24 horas dizendo: santo, 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 santo. E aí uma pergunta muito sincera perguntou para mim, um dos nossos jovens perguntou: olha, Deus não fica aborrecido? Imagina que chato ficar sentado ouvindo santo, santo, santo toda hora. Mas, irmão, deixa eu te falar algo. Quem conheceu a presença de Deus não consegue olhar para Ele e não dizer o quão santo Ele é. É um fascínio eterno. Sabe quando você está apaixonado, que você quer estar junto? Aquela paixão do início que você está desejando, é a todo momento, em frações de segundo isso renova. Você olha para o Deus que a gente serve, você fala: santo, 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 santo. Ah, Ele é santo, santo, santo. Eu quero mais desse Deus, santo, santo. E aí você não consegue parar de dizer santo, porque é tamanha glória, é tamanho gozo que dá. Sabe, aquela vontade de ver o Senhor, de tocar no Senhor, de estar com Ele, que te impede, irmão, de dizer santo. E deixa eu te falar algo, você pode viver isso aqui na terra. Você pode viver a realidade disso aqui na terra, no seu trabalho, jovens lá na sua faculdade, no colégio, adolescentes. Você pode viver. Você olha para as Escrituras e para os maiores avivalistas que marcou a história, esses homens eram apaixonados por Deus. Esses homens, eles tinham fome por Deus. Esses homens queriam Deus. Nada mais. John Knox, na Escócia, ele sofria com depressão, irmãos. E ele falava para Deus: Deus, se você não me der a Escócia, sabe, eu vou morrer. Dê-me a Escócia ou eu morro. Porque ele tinha um desejo de ver o reino de Deus sendo manifesto na terra. Agora, Deus não morreu apenas para te levar ao céu. Deus morreu para te dar a salvação e você manifestar o reino dele aqui na terra. Esse é o propósito de Jesus. Porque se nós morrêssemos para ir para o céu, a gente não precisava mais estar aqui, irmãos. A gente ia ser arrebatado e vai para a eternidade e acabou. Não. Deus deseja que a gente seja pequenos cristos aqui na terra, para que o reino dele se manifeste. Aleluia. Eu não vou entrar em linhas teológicas, porque existem linhas teológicas que falam que a gente vai ao céu, mas fala que o céu vai vir à terra. Eu tenho a minha crença, mas eu não sei como é que é aqui da igreja, então eu não vou entrar em linhas teológicas. Mas deixa eu falar algo. Eu quero viver a eternidade com Jesus, seja no céu, seja aqui na nova terra. Eu quero passar a eternidade com o meu papai. Eu quero chegar diante de Deus e Ele me dar a coroa da vida, e eu vou falar: Senhor, quer saber de uma coisa, Jesus? Toma, é sua. Você é digno. Você é digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. É tudo para Ele, irmãos. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Amém? O mundo olhou para os 5 pães e 2 peixinhos e disse: queridão, tão pouco. Aí Jesus falou: dá para mim aqui. Aí Jesus apresenta aos céus e 12.000 pessoas são alimentadas. A ótica do reino é diferente. O que é pouco na mão de Jesus se torna muito. A ótica de Jesus é diferente. E sabe o que acontece? João capítulo 6, versículo 12. Vamos ver se a mídia vai me ajudar.
João capítulo 6, versículo 12, fala que no final, em que todos estavam saciados, e quando todos estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada perca. Pode passar? Versículo 13. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Olha só, toda entrega que você dá, vai ser, uma multiplicação vai acontecer. Toda a semente que você plantar, eu declaro que 30, 60, a 100 por 1 vai se multiplicar na sua vida. Esse jovem, quando ele chega diante de Jesus, ele tem 5 pães e 2 peixes em sua mão, ele não sabia que no final sobraria 12 cestos. Sabe, a gente costuma pregar e falar que Jesus, ele alimentou 12 mil pessoas ali, mas a verdade é que ele alimentou muito mais, porque sobraram 12 cestos, que ele foi distribuindo aonde ele foi depois. O seu ato de entrega, talvez você olhe e você fala: meu Deus, cara, eu dei tudo, eu não tenho mais nada, e agora para mim, e agora para minha família? Ei, no final vai sobrar 12 cestos cheios, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, Deus vai multiplicar. Mas quando você tira a idolatria, do orgulho, de não entregar para o Senhor, do seu coração, é onde a obra de Deus acontece. Eu imagino aquele menino, quando ele entrega para Jesus aqueles 5 pães e 2 peixes, ele fala: meu Deus, eu fiquei sem nada. Talvez a mamãe daquele menino falou: vai lá buscar um pão, um peixinho e volta. Aí no meio do caminho ele vê aquela multidão, ele vê Jesus, e aí Jesus do menino. Aí aquele menino por um instante: meu Deus, a minha mãe vai brigar comigo. Quem aqui já teve aquela mãe brava? Irmãos, a minha mãe era brava. O Tiago ali. Minha mãe era brava. Meu Deus do céu, a minha mãe, Jesus, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fui criado, irmãos, sem brincadeira, no lugar onde eu fui criado, os meus primos, praticamente todos foram presos. Eu e o meu primo mais novo, que foram os que se safou. Envolvimento com droga, tráfico de droga. Meus tios, a maioria já foram presos. Tem alguns que não. Minha mãe foi dura na queda. O meu pai, varinha, aqui em Jersey não pode, mas eu levei umas varadas na bunda. Eu imagino aquele menino olhando para suas mãos agora vazias, ele fala: meu Deus, e agora? Estou sem nada, minha mãe vai brigar comigo. Isso aqui é uma imaginação minha, não é Bíblia. Só para a gente interagir aqui. Mas a Bíblia fala, irmãos, que naquele ato de entrega em que ele dá tudo, Deus multiplica. E eu queria encorajar a sua fé nessa manhã, o seu ato de entrega. Deus vai fazer a multiplicação. Deus vai fazer a multiplicação. Quando Deus pede Isaac para Abraão, na verdade Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus queria o coração de Abraão. E a partir de Abraão veio uma descendência imensa, imensa, imensa. O pai da promessa, o pai da promessa. Lembra quando Deus fala para Abraão: olha para as estrelas, você consegue contar? Não, assim será a sua descendência. Mas antes de ele ter uma grande descendência, ele precisou passar por um ato de entrega. Ele precisou entregar. Ele entregou? Não entregou. Por quê? Porque Deus não queria a entrega de verdade, Deus queria o coração. E às vezes é o que Deus está te pedindo nessa manhã. Talvez você está com o coração tão engessado, tão destruído por dentro, você fala: não vou entregar, não vou liberar esse perdão, não vou, e Deus está falando: ei, abre, deixa eu entrar, deixa eu causar essa transformação aí dentro, em nome de Jesus. Entregue no altar de Deus o que o mundo chama de perda, Deus chama de semeadura. Aleluia, aleluia. Terceiro e último ponto: o verdadeiro desperdício é viver sem propósito. Você lembra quando lá em Gênesis 25, a partir do verso 29, não precisa colocar. A Bíblia fala que Esaú, ele vende a bênção da sua primogenitura por um prato de lentilhas. O maior desperdício não é dar tudo para Deus. É gastar a vida inteira acumulando coisas que vão queimar no fogo e esquecer da eternidade. Esaú, ele era um caçador forte,
mas ele é escravo do seu próprio apetite. Ele trocou um legado eterno. Ele trocou um legado eterno, irmãos. A sua primogenitura profética por um prato de lentilhas quente. E atenção, principalmente os jovens aqui, e eu estou incluído nisso. Nós estamos vivendo numa geração dopamina. Nós estamos trocando o chamado de Deus por minutos de prazer. Nós trocamos a presença de Deus por minutos de prazer. E sabe quem não tem domínio sobre isso? Precisa, irmãos, precisa voltar os olhos para Jesus e falar: Senhor, me ajuda. Nós precisamos. Nós não podemos trocar a vida com Deus por status, por momentos de prazer. Esaú trocou a bênção da primogenitura, a bênção de seu filho, que tinha os direitos do pai, por minutos de prazer. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que você permanecerá constante até o fim. Você não vai trocar a presença de Jesus. Você vai escolher a melhor parte. Você vai depositar aquilo que precisa de ser depositado aos pés de Jesus. E sabe, talvez não é dinheiro. Talvez você pense que é tudo dinheiro, tudo sobre bens materiais. Não. Não. Nem tudo é sobre coisas da terra. Mas existem pessoas aqui que talvez Deus esteja chamando para um relacionamento mais profundo, que talvez nunca experimentou, e que você só vai provar de coisas quando você se colocar nesse lugar de oração, de leitura da palavra, de constância na vida em santidade. Deixa eu lembrar você, salvação é de graça, santificação é um processo. Amém? Repete comigo: salvação é de graça, santificação é um processo. Amém? O padrão de Cristo, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha a consequência. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia, irmãos. Aleluia. Para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Sabe, para nós finalizarmos, não existe entrega maior do que a que Jesus fez por nós. Se você acha que a sua entrega é tão grande, lembra da entrega de Jesus, que se esvaziou de Deus. Oh, meu Deus do céu. Ele era o unigênito do Pai, o único, o unigênito, e se tornou o primogênito sobre toda a criação, para que nós estivéssemos com Deus. Irmãos, que tamanha humildade, que tamanha beleza, ai meu Deus do céu. Que lindo que Jesus fez por nós. Ele deixou de ser Deus, olha só, não faz sentido na minha cabeça. Ele criou Maria, ele entrou no ventre de Maria, ele nasceu e se entregou por nós. Olha, não faz sentido. O Deus que cria um ser humano e ele entra dentro do ser humano para se fazer de homem, para que eu e você pudéssemos ir até Deus. Ei, isso é maravilhoso. Se você não vibra com isso, meu irmão, desculpa, mas eu vibro. Eu amo a mensagem da cruz, eu amo. Ele foi pregado nu em uma cruz de madeira, exposto à vergonha pública, sofrendo a maior humilhação cósmica, para se tornar a lata de lixo dos nossos pecados, porque ele aceitou esse desperdício. Ele aceitou esse desperdício que a sociedade diz que não vale a pena. Ele aceitou esse desperdício de sangue e de vida, porque para ele, quando ele olhava você, ele falava: vale a pena.
vale a pena. Quando ele olhava para você, que você nem existia era, mas lembra, Efésios 1:4, que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo, você é escolhido antes de você nascer. Ele olhava para você e falava, a Isabela vale a pena, o Jefferson vale a pena, a Tereza vale a pena, a Conceição vale a pena, a Maria vale a pena, todo mundo vale a pena. Ele se sacrificaria de novo, meu irmão, por você. Aí a pergunta que eu fico para nós hoje, refletirmos é, o que eu tenho feito, o que eu tenho entregado pelo sacrifício que ele fez por mim? Sabe, eu reconheço que preciso entregar mais. Eu reconheço que preciso entregar mais. Quando o mundo olhar para a sua santidade, para o seu dízimo, para o tempo de joelhos que você gasta, e perguntar por que esse desperdício, você vai olhar firmemente e responder, porque Jesus vale mais. Vale o meu tempo, vale os meus recursos, vale os meus sonhos, vale a minha vida inteira. Aleluia, eu vou pedir para soltar a música que eu queria que soltasse. Quando o mundo perguntar por que esse desperdício, que você possa responder, porque a presença vale mais. E tudo eu entregarei. A presença de Jesus vale muito mais, meus irmãos. Que o nosso coração esteja no lugar certo diante da presença de Jesus. Que o nosso coração realmente entregue tudo, sem reservas. Eu queria, não precisa levantar, pode ficar sentado mesmo. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria que você ouvisse essa canção. Que você refletisse naquilo que o Senhor está te pedindo nessa manhã. Deixa Ele ministrar o seu coração. Todos de olhos fechados. Você que nessa manhã reconhece, fala assim, Lucas, eu reconheço que eu preciso entregar mais. Tá todo mundo de olho fechado. Eu queria que você levantasse sua mão, eu queria orar por você. Você que nessa manhã, talvez, ouvindo essa palavra, você fala, eu quero entregar a minha vida a Jesus, porque Ele é digno da minha vida. Eu queria te convidar também a levantar a sua mão, amém. Glória a Deus. Você que um dia já esteve na presença de Deus, mas ficou afastado por muito tempo, eu quero também te convidar a levantar sua mão, eu vou orar por você. Amém. Pode baixar suas mãos. E se existe alguém aqui que porventura não quis levantar a mão, mas no seu coração sabe que precisa de uma entrega, que o Senhor te encontre hoje, que você receba um toque da presença de Jesus, e que você saia daqui nessa manhã entendendo, eu viverei para Jesus todos os dias. Eu escolherei a presença de Deus todos os dias. Quando eu estiver lá no meu trabalho, eu não vou escolher o pecado, eu vou escolher Jesus. Paizinho, obrigado por cada pessoa aqui, cada família aqui representada, e cada um dos seus filhos que levantou a mão reconhecendo, Pai, que precisa de uma entrega, que precisa, Jesus, rasgar o coração e deixar que o Senhor entre e faça uma reforma ali dentro. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que nesse tempo em que nós vamos ceiar juntos no dia de hoje, os nossos olhos se abram, que nós possamos a cada dia mais, Paizinho, ser parecidos contigo, que a cada dia mais nós possamos caminhar rumo aos propósitos e sonhos que o Senhor tem para nós. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Uma salva de palmas a Jesus nessa manhã. Amém?